Olá, gente, bom dia. Bom, nós estamos dando início a mais um vídeo, né, do curso à distância de matemática da UFPA, tá certo? Bom, hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre a aula 11, tá? Que é base de dimensão. Especificamente neste vídeo, nós vamos trabalhar uma definição essencial para entender quando um conjunto ele é base de um subespaço, tá? E também como identificar a dimensão desse subespaço, tá? Então, uma das definições super importantes para a gente entender isso é identificar quando um conjunto ele é linearmente independente, certo? Então, vamos lá. Bom, então, tendo aqui V um espaço vetorial, certo? E dado um subespaço de V, e aí eu vou chamar de B, certo? Um conjunto de vetores, o qual eu nomeei como V1, V2 até Vn, tá? Um conjunto genérico. E aí, como é que a gente verifica, né? A primeira pergunta que eu faço é como verificar que B é um conjunto linearmente independente? E a gente sempre, para não estar escrevendo linearmente independente, sempre a gente representa esse linearmente independente pela sigla L.I, tá bom? Bom, e aí como verificar que esse conjunto ele é linearmente independente? Então é sobre isso que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então vamos lá. Bom, este conjunto B, tá? O conjunto B, ele só vai ser linearmente independente, Li, tá? Se a equação, como esse conjunto B, ele é um conjunto de vetores, então é uma equação vetorial, tá bom? Se a equação vetorial, aí eu vou chamar aqui ó, de C1 vezes o primeiro vetor, tá? Mais C2 vezes o segundo vetor, e assim por diante, até Cn vezes esse último vetor é igual a zero, tá? Admite uma única solução. E que solução será esta? Vai ser uma única solução em que C1 é igual a C2, que é igual a C3, e assim por diante, que é igual a Cn, que é igual a zero. A essa solução a gente chama de solução trivial, tá? Esta solução é chamada de solução trivial. Então, gente, quando a gente for verificar trivial, então, para a gente verificar se um conjunto ele é linearmente independente, o que a gente vai ter que fazer? Verificar se a equação vetorial dos vetores, né, que acompanham esse conjunto, ele só tem uma única solução para ser igual a zero. Todos esses coeficientes aqui, ó, C1 que acompanha os vetores, né, eles forem igual a zero. Aí a gente diz que ele é linearmente independente. Bom, mas e se não for, né? Se, aí agora vem então uma observação, caso esta equação admita outra solução, ou seja, que não a trivial, então o que vai acontecer? Aí esse conjunto ele não vai ser linearmente independente. Então, se por algum acaso algum desses coeficientes aqui eles forem diferentes de zero, então essa solução aqui, no caso, ele vai ser um conjunto que a gente chama de linearmente independente, né? Então, caso esta equação admita outra solução que não é trivial, então B é linearmente dependente.
E aí a gente representa esse linearmente dependente pela sigla L.D. Tá bom? Aí agora nós vamos trabalhar exemplos, né? Um exemplo verificando quando o conjunto é linearmente dependente e outro exemplo verificando quando o conjunto não é linearmente independente, ou seja, linearmente dependente, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá, né? Verificar o primeiro exemplo. Bom, o primeiro exemplo ele pede o seguinte: verifique se o conjunto B igual ao V, tal que U é igual a 1, 2 e 0 e V igual a 12 menos 6 e 5 é linearmente independente. Então a gente vai verificar isso. De que forma? Bom, o vetor B, desculpa, o conjunto B ele é formado por U e V. Então, para verificar se eles são linearmente dependentes, se esse conjunto é linearmente dependente, a gente tem que verificar o quê? Se a equação vetorial formada por esses dois vetores aqui, a única solução que tem para os coeficientes é igual a zero. Mas como fazer isso, né? Bom, vejam aqui que a gente chama esses coeficientes que compõem os vetores de C1, C2, C3, mas você pode dar qualquer nome que você quiser. Você pode chamar esses coeficientes de A, de B, pode chamar de X, Y, depende do que você quiser fazer, tá? Eu vou seguir a mesma nomenclatura que eu utilizei para definir conjuntos linearmente dependentes, tá? Mas se você quiser usar outro tipo de letra, não tem problema nenhum, tá? Então vamos lá. Então, para verificar, a gente tem que verificar o quê? Nós vamos verificar se a equação, tá? Vamos verificar se a equação vetorial, por que vetorial? Porque ele é formado por, esse conjunto ele é formado por vetores. Então, quando a gente forma uma equação, vai ser uma equação de vetores, tá? Se a equação vetorial, eu vou fazer assim, ó, C1 vezes o primeiro vetor, que é o U, mais C2 vezes o segundo vetor, que é aqui V. Isso tem que ser igual a zero, tá bom? Tem que ser igual a zero. Aí nós vamos substituir, olha só. No lugar de U, a gente vai substituir por quem ele é. Ele é 1, 2 e 0. Mais C2 vezes. No lugar de V, a gente vai substituir por quem o vetor é, que no caso é 12, menos 6 e 5. E isso tem que ser igual a zero, tá? Aí vamos organizar. Bom, aqui a gente pode multiplicar o C1 por todos os elementos que estão aqui. Então, isso vai ficar como? Vai ficar C1, aqui C1 vezes 1 vai ficar C1, aqui 2C1 e aqui 0. Mais 12C2, menos 6C2 e 5C2. E isso tem que ser igual a 0, tá ok? Então, agora nós vamos fazer o quê? Bom, observe só uma coisa aqui. O que a gente vai fazer? A gente só pode somar elementos que estão na mesma posição. Então, aqui a gente só vai poder somar aqui, ó, este C1 com 12C2, que está na mesma posição de X. Então, vai ficar aqui, ó. Vai ficar C1, tá ok? Mais 12C2. Aí, agora na segunda posição, a gente só vai poder somar 2C1 com menos 6C2, tá certo? Vai ficar 2C1 menos 6C2. E na terceira posição? Bom, a gente só vai poder somar este 0 com 5C2, que é o que está na mesma posição, que vai dar 5C2, tá? 5C2. E isso tem que ser igual a 0. Só um detalhe aqui. Como esse conjunto, né? Esse conjunto, ele é um conjunto que é um representante de todo elemento que está no R3. No R3, né? Que no caso são todos os elementos da forma X, Y, Z, tá bom? Então aqui X, Y e Z pertencem aos reais. Como é representado o elemento nulo do R3? O elemento nulo do R3 é quando todas as ordenadas são iguais a zero. Então, neste caso aqui, como é que fica representado este zero? Bom, neste caso, como ele é um conjunto
são elementos que pertencem ao R3, então este zero aqui, ele é na verdade igual a 0, 0, 0, tá? Então, dependendo do conjunto que a gente estiver trabalhando, esse zero ele vai se comportar de uma forma. Por exemplo, se o zero, digamos, for pertencer ao conjunto dos polinômios de grau 2, quem será o zero? Bom, aí o zero vai ser da forma, esse zero ele vai ser representado por 0 mais 0t mais 0t quadrado. Se esse zero ele pertencer a um conjunto R2, né, que no caso dos pares ordenados x, y, como vai ser representado o zero? O zero ele vai ser igual a 0, 0. Então, dependendo do conjunto que a gente estiver trabalhando, esse zero vai ter uma representação. Nesse caso, como a gente está trabalhando com um elemento que pertence a R3, ó, tá? Então, esse zero, neste caso, vai ser representado por 0, 0, 0, tá bom? Então, vou só repetir aqui, ó. Aqui fica C1 mais 12, C2, 2C1 menos C2 e 5C2. Bom, agora, para que isso seja igual, né? Para que essa terna ela seja igual a esta terna, que é igual a 0, 0, 0, o que tem que acontecer? Para que isso seja igual, então, o elemento que está em x tem que ser igual ao elemento que está em x do outro lado da igualdade. Então, vai ficar aqui, ó, C1 mais 12C2 tem que ser igual a 0. E neste outro aqui, bom, aqui é a mesma coisa. Quem é o elemento que está nessa posição? 2C1 menos 6C2. Para que isso aqui, para que essa igualdade seja verdadeira, este elemento que está na posição de y tem que ser igual a este elemento que está na posição de y, que é 0 também. E para que isto ainda continue igual, este elemento que está nessa posição aqui, ó, que é o 5C2, ele tem que ser igual ao elemento que está na mesma posição que ele na outra lado da igualdade, que é 0, tá? Aí sim a gente pode ver, para que isso seja igual a isto, então os elementos que estão na mesma posição têm que ser iguais. Então este tem que ser igual a este tem que ser igual a este e este tem que ser igual a este, tá certo? Bom, aqui a gente não vai precisar trabalhar com escalonamento, porque ó, daqui a gente já conclui, daqui a gente conclui que o C2 tem que ser igual a 0. Tá? Porque quando a gente multiplica os dois lados por 1/5, né, vai ficar 0 dividido por 5 aqui, que vai dar 0. E a gente pode substituir esse C2 tanto aqui quanto aqui, se vocês checarem, substituindo aqui ou aqui, vocês vão concluir que o C1 vai ser igual a 0 também. Então vejam que a única solução que tem para essa equação vetorial aqui ser igual a 0 é o que? É esses coeficientes aqui, ó, C1 e C2 igual a 0. Então, por isso, olha, como a única solução para essa equação vetorial é C1 e C2 ser igual a 0, então a gente conclui que esse conjunto B aqui, ele é linearmente independente. Então, vamos só concluir agora, tá? Como a única solução para C1 vezes U mais C2 vezes 2 igual a 0 é C1 igual a C2 igual a 0, então a gente pode concluir que B é linearmente independente, tá certo? Bom, agora nós vamos trabalhar com o próximo exemplo, né, que também é para verificar se o conjunto é LI ou LD, tá certo? Bom, então vamos lá, né, para o próximo exemplo. Neste exemplo agora a gente vai trabalhar com um espaço vetorial que são os polinômios. Neste caso aqui, ó, a gente vai ter um polinômio, né, que todos os polinômios que pertencem a esse conjunto, esse espaço vetorial, ele tem no máximo grau 2, tá? Então é o P2, tá? Seja P2, o espaço vetorial formado por polinômios de grau menor ou igual a 2. Então o máximo que
esses polinômios, esses elementos que pertencem a esse conjunto no máximo, eles terão grau 2, tá certo? Verifique, então, se B, que é formado pelos vetores P1, P2 e P3, tá aqui, olha. Quem é P1? P1 é igual a 1, P2, x menos 1, e P3 é igual a 5 menos x, é linearmente independente. Se a gente vai verifique se, né? Ele está dizendo que é, ele estava dizendo verifique que, ele está dizendo verifique se, né? Se é linearmente independente. Então é isso que nós vamos verificar agora, tá? Então vamos lembrar, para verificar se um conjunto ele é linearmente independente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma equação vetorial, né? Com esses vetores. Então, para que B seja linearmente independente, a equação, vamos lá. Então, vamos fazer combinações com esses três vetores aqui. Eu vou chamar de C1, o vetor que acompanha P, eu vou chamar de C1, coeficiente que acompanha P1, mas como eu já falei, vocês podem chamar por qualquer outra letra. Vou chamar de C2, o coeficiente que acompanha P2, e vou chamar de C3, o coeficiente que vai acompanhar P3. Isso aqui tem que ser igual a 0, tá certo? Bom, como aqui, antes de substituir P1, P2 e P3, uma explicação. Como aqui esse espaço vetorial ele é formado pelos polinômios de grau menor ou igual a 2, como é que se representa este zero bem aqui? Esse zero, neste conjunto P2, quem é o zero? Esse zero ele vai ser igual a 0 mais 0 vezes t mais 0t quadrado. Ou seja, eu estou representando um polinômio de grau 2, tá? Porque é o máximo que os elementos que pertencem a ele vão ter no máximo grau 2. Eu estou representando o elemento nulo, tá? Representado pelo polinômio de grau 2. Vejam que isso aqui, esse zero, ele pode ser representado desta forma neste conjunto aqui. Então, este zero aqui, tá? Neste conjunto, ele é isso, tá? Representado desta forma. Então, aqui a gente vai ter o quê? Substituindo o P1, a gente vai ter C1 vezes o P1, que é 1, mais C2 vezes o P2, que é x menos 1, mais mais C3 vezes o P3, que é 5x. 5 menos x, desculpa. Isso vai ser igual a 0, e como eu já expliquei, este zero, neste caso, vai ser representado por 0 mais 0t mais 0t ao quadrado. Tá certo? E a gente vai verificar quem são os quais são os valores destes coeficientes aqui. Se eles forem todos iguais a 0, então significa que esse conjunto de fato vai ser linearmente independente, se não, vai ser linearmente dependente. Então vamos lá. Vamos organizar aqui primeiro. Bom, organizando aqui, a gente vai ficar com o quê? A gente vai ficar com C1 aqui, né? Mas aqui vai dar C2 vezes x vai ficar C2x. C2 vezes menos 1 fica menos C2, tá? Mais C3 vezes 5 fica 5C3. Tá legal? E C3 vezes menos x fica menos C3x. Tá bom? E isso aqui vai ser igual tem que ser igual a 0 mais 0t mais 0t ao quadrado. Tá certo? Então, olha só. Antes de mais nada, o que a gente vai fazer? A gente vai organizar aqui, tá certo? Só uma correção, gente. Como aqui as incógnitas são t, como aqui as incógnitas que a gente está trabalhando do p são x, então aqui também tem que ser x, senão não vai dar certo, tá? Só uma correção bem aqui. Aqui também tem que ser x, tá? Senão não vai dar certo, a gente não tem como igualar isto, porque uma incógnita é t e a outra x não dá certo. Tem que ser x também mesmo, a mesma incógnita que a gente trabalha deste lado tem que ser a mesma dessa, senão não vai dar certo. Vamos fazer essa correção aqui.
tá bom? Aqui tem que ser x e aqui também x, tá certo? Agora vamos lá. Bom, primeiro vamos organizar desse lado da seguinte forma. A gente vai separar aqui só os monômios, né, que tem coeficiente que tem grau zero, ou seja, olha só, esse aqui, ele tem grau zero por quê? Quem é o coeficiente, desculpa, quem é a incógnita que está acompanhando o C1? Este C1, ele é representado por C1 vezes x elevado a zero. Por isso que a gente diz, então, que este monômio C1, ele tem grau zero. Então, quem é o outro que também tem grau zero igual a ele? Este bem aqui, ó. O menos C2 e o 5C3, que são os coeficientes em que não aparece o x, porque esse x, no caso, está elevado a zero, tá bom? Então, aqui vai ficar, então, organizando os coeficientes que tem grau zero, vai ser o C1, tá? Menos C2 mais 5C3. Tá? Deixa eles separadinhos aí. E aí, quem é que são os monômios que tem grau 1? Ou seja, que são dessa forma aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. O C2x. O C2x, ele é um monômio que tem grau 1, porque olha aqui, ó. Quem é o grau da incógnita que está acompanhando ele? É 1. Então, neste caso aqui, o C2, ele é um monômio que tem grau 1. Então, vamos organizá-lo ele bem aqui, ó. Quem é o outro que tem grau 1 também igual a ele? É este bem aqui, tá? Então, vai ficar C2 menos C3, x, tá? E aí, quem é o monômio que tem grau 2, né? Aqui nesse caso, desse lado aqui, a gente não tem nenhum. Então, fica mais 0x², tá certo? E aí, isso vai ficar igual, então, ao quê? Isso vai ficar igual a 0 mais 0x mais 0x², tá? Agora, para que isso aqui fique igual, para que essa igualdade ela seja verdadeira, o que tem que ter? Para que essa igualdade seja verdadeira, o monômio, né? Os monômios que a gente organizou, que tem grau zero, que no caso são estes bem aqui, tá? Eles têm que ser iguais ao monômio que tem grau zero do outro lado da igualdade, que no caso é este bem aqui. Então, o que a gente faz? A gente iguala, então, agora os coeficientes para verificar como vai acontecer. Então, igualando esses coeficientes, fica C1 menos C2 mais 5C3 igual a zero. Tá? E aí, agora a gente vê o quê? Agora a gente vai organizar, então, os coeficientes que aparecem que tem grau 1. Nesse caso aqui, é este bem aqui. Vejam que todos eles têm grau 1, tá? E a gente iguala um coeficiente que tem grau 1 também do outro lado da igualdade. Que neste caso é este zero aqui que compõe esse x, tá? Então, para que essa igualdade seja verdadeira, os coeficientes que acompanham os monômios de mesmo grau têm que ser iguais. Por isso que eu igualei este daqui que tem grau 0 com este, tá? Igualei este daqui que tem grau, que são os coeficientes que acompanham os monômios de grau 1, com este daqui que também tem grau 1, tá? Então, vai ficar aqui C2 menos C3 igual a zero. E olha só, o monômio que tem grau 2 aqui é este, que é o zero, que tem que ser igual a este aqui, que também é zero. Então, esse aqui já está certo, né? Vai ficar 0 igual a zero, não precisa fazer mais nada. Então, para que essa igualdade seja verdadeira, a gente tem que resolver esse sistema aqui. Bom, aqui a gente não precisa escalonar, ele já está escalonado. E daqui a gente conclui, olha, que o C2 tem que ser igual a C3, tá certo? E aí, sendo C2 igual a C3, substituindo, tá? O C2 igual a C3 em C1 menos C2 mais 5C3, a gente vai ter o quê? A gente vai ter C1 menos C3, tá? Mais 5C3 igual a zero. E a gente vai ter, então, que C1 vai ser igual aqui, ó.
5 menos 1C3 vai dar 4C3. E aí vai dar, então, menos 4C3. Vejam, então, que essa solução desse sistema, ela não admite só uma única solução, né? Que é a solução, tem a solução trivial. Vejam que aqui, ó, C1 ele é igual a menos 4C3 e o C2 é igual a C3. Então, a solução para esse sistema, para essa equação vetorial, ela não admite uma única solução. Ela vai admitir mais de uma solução, dependendo do valor de C3. Como isso aconteceu, então isso aqui a gente implica, então, que B é linearmente dependente, porque ele admite mais de uma solução, tá certo? Bom, então com este exemplo a gente conclui esta parte da aula 11, que é verificar quando um conjunto ele é linearmente independente ou linearmente dependente, que é uma das partes importantes para verificar quando um conjunto ele é uma base, né, para um subespaço. Então vejam, toda vez que vocês forem verificar se um conjunto ele é linearmente independente, então vocês têm que montar a equação vetorial, né, desse conjunto e verificar se ela tiver uma única solução, que é a solução trivial, em que todos os coeficientes têm uma única solução que é zero para todos eles, então ele vai ser linearmente independente. Agora, se ele admitir uma outra solução que não seja essa trivial, que é quando todos os coeficientes são zero, então ele vai ser um conjunto linearmente dependente, tá certo? Espero que vocês tenham entendido essa parte aí.